Há aproximadamente 2000 anos ocorreu a sexta-feira mais importante da história de Jesus, na qual ele morreu por crucificação. Essa forma de morte foi extremamente dolorosa e angustiante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram de maneira detalhada os eventos relacionados a este momento. No entanto, o testemunho bíblico destaca que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos. Já deixe seu like no vídeo se você não é inscrito em nosso canal Narrativas Bíblicas. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A morte de Jesus provavelmente ocorreu após 3 anos no início do seu ministério público, quando ele tinha cerca de 33 anos de idade. No entanto, determinar o ano exato de sua morte não é uma tarefa fácil, devido a um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente. Este erro implica em uma diferença entre 4 e 6 anos, o que significa que Jesus provavelmente nasceu entre 6 e 4 a.C., e, portanto, morreu entre 27 e 29 depois de Cristo. Antes de morrer na cruz, Jesus foi submetido a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso na quinta-feira após ser traído por um de seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Depois, Jesus foi levado ao Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte judaica em Jerusalém, onde foi acusado de blasfêmia e condenado com base em falso testemunho. No entanto, o Sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte. Apenas o governo romano tinha essa autoridade. Assim, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, na época, Pôncio Pilatos. Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus Cristo, possivelmente temendo consequências políticas indesejadas. Ele enviou Jesus para o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mas Jesus foi devolvido a Pilatos. Pilatos acabou atendendo ao pedido dos judeus de condenar Jesus à morte por crucificação. Antes disso, Jesus foi cruelmente açoitado com um instrumento feito de madeira e couro, com pontas afiadas, ganchos e peças de metal. Esse tipo de açoite causava feridas profundas no corpo da vítima, arrancando pedaços de carne e comprometendo órgãos internos. Além do sofrimento físico, Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente humilhado de várias formas. Os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus, identificando-o como o Rei dos Judeus. Vestiram-no com roupas reais simuladas e colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, causando intenso sangramento. Essa coroa era feita de uma planta com espinhos tão fortes e afiados que podiam atingir os nervos da cabeça, causando dores agudas. Os soldados também cuspiram em Jesus e espancaram sua cabeça com um caniço.
Após a sessão de tortura, Jesus foi levado ao local de sua morte. Naquela época, a pena de morte por crucificação era aplicada fora dos limites da cidade. Segundo os textos bíblicos, Jesus precisou carregar seu próprio instrumento de execução. Normalmente, os condenados à morte por crucificação carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que pesava cerca de 20 quilos. Em alguns casos, porém, os condenados carregavam a cruz completa, pesando cerca de 80 quilos. Não sabemos ao certo qual foi o caso de Jesus, mas sabemos que, devido à flagelação que sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão de Cirene. Chegando ao local de sua morte, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal, causando grande sangramento e intensa dor. Em seguida, Pilatos ordenou que fosse colocado na cruz de Jesus uma placa identificando publicamente como Rei dos Judeus. A morte na cruz era extremamente humilhante e dolorosa naquele tempo. Provavelmente, esse método de execução surgiu entre os persas e foi adotado pelos romanos. Cidadãos romanos nunca poderiam ser condenados à morte por crucificação. Apenas escravos e os piores criminosos sofriam essa pena. O condenado na cruz ficava nu e exposto publicamente, sofrendo cãibras intensas, dores de cabeças intensas e muita sede, enquanto pedia sangue pelos sofrimentos nas mãos, nos pés e em todo o corpo açoitado. Aves de rapina podiam começar a arrancar partes do corpo da vítima ainda viva, dependendo do local da execução. A morte por crucificação era lenta e podia durar horas ou até dias. Geralmente, ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido ao esgotamento. Em alguns casos, os condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de sua morte. A morte de Jesus Cristo foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, como sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério. Entre os discípulos, parece que apenas o apóstolo João esteve perto de Jesus durante a sua morte. Enquanto algumas pessoas sofriam ao ver Jesus morrer, outras continuavam insultando. Durante sua crucificação, Jesus pronunciou pelo menos 7 frases emblemáticas que apontavam para sua plena humanidade, sua plena divindade e o propósito de sua obra redentora. Além disso, ocorreram alguns fenômenos extraordinários durante a crucificação, como a densa escuridão que durou cerca de 3 horas, um grande terremoto que abalou Jerusalém e a divisão do véu do templo de cima de baixo. Fisiologicamente, não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. O que sabemos é que isso aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Além disso, algumas pessoas que testemunharam a crucificação
entenderam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Para confirmar sua morte, um soldado cravou uma lança em seu lado, fazendo com que sangue e água jorrassem do ferimento. Como o sábado estava se aproximando, o corpo de Jesus foi removido da cruz na própria sexta-feira para ser sepultado. Diferente dos criminosos que eram deixados em valas ou local da morte para serem devorados por animais, o corpo de Jesus Cristo foi preservado e sepultado em um novo túmulo. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. É importante entendermos corretamente o significado da morte de Jesus. Sua morte foi terrível e seu sofrimento é difícil de imaginar. No entanto, o que diferencia sua morte das outras crucificações é que seu sofrimento tinha um propósito muito maior do que apenas a dor física. A morte de Jesus revelou a ira de Deus contra o pecado. Ele suportou a dor da separação e do abandono, trocando um trono de glória por uma cruz de madeira. Naquele momento, ele experimentou o terror do inferno em vez da comunhão celestial. A pior dor que alguém pode enfrentar é ser abandonado por Deus. E Jesus experimentou essa dor em sua plenitude quando clamou: meu Deus, por que me abandonastes? No entanto, ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou o juízo de Deus contra o pecado, também revelou a extraordinária manifestação da graça e do amor divino. Sua morte não ocorreu para que Deus pudesse nos amar, mas porque Deus decidiu nos amar desde antes da existência do mundo. A morte de Jesus foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. Seu sangue precioso foi derramado por cada um de nós. É importante compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também possam conhecer o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo. Sua morte foi muito mais do que um evento que aconteceu há quase 2000 anos. Foi o cumprimento do plano redentor estabelecido desde antes da fundação do mundo.